Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos da TV Mundo Maior, que alegria entrarmos na sua casa com o programa ABC do Espiritismo. Que alegria podermos estudar temas palpitantes que envolvem os nossos corações. Hoje estaremos estudando algumas questões do livro dos Espíritos. Você sabe que esse programa é apresentado por Sérgio Vilar. E por André Luiz Querini Vilar. André, tudo bem com você, querido? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimentamos os nossos telespectadores, telespectadoras e agradecemos à TV Mundo Maior pela felicidade e oportunidade que vem nos concedendo de semanalmente fazermos parte de sua grade de programação. Hoje, como já foi dito, nós vamos estudar algumas questões do Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, capítulo 8º, Emancipação da Alma. Vamos ver o item 2, Visitas Espíritas entre Vivos, questão 413. Do princípio de emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos, simultaneamente, duas existências, a do corpo, que nos dá vida e de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. É isso exato? Resposta. No estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à da alma, mas não existem, propriamente falando, duas existências. São antes duas fases da mesma existência, porque o homem não vive de maneira dupla. Aqui nós temos que, rapidamente, aqueles que estão no Espiritismo recente, nós somos divididos quando estamos no corpo em 3 partes, o espírito, o perispírito e o corpo físico. Quando nós dormimos, o nosso corpo físico tem a necessidade do descanso. O nosso perispírito, que é a roupa que sempre vai acompanhar o espírito em nosso planeta, ele então se desliga do corpo. São os liames que o mantêm afrouxados. Ele mantém apenas um único liame, que é o liame do cordão umbilical. E ele tem uma vida espírita, ele tem uma vida no mundo espiritual. E é normal que ele pode perfeitamente visitar algumas pessoas. Essa pessoa pode estar encarnada, for um médium, ver aquele ente, conversar com ele, como isso pode ocorrer durante o sono dos dois. Os dois saindo do corpo pode ter uma conversa e no dia seguinte, um dos dois pode relembrar aquilo que aconteceu. Como também pode acontecer de nenhum dos dois relembrar, como pode acontecer dos dois relembrar. Então tudo isso é muito interessante e tenho a certeza que muitos de vocês já vivenciaram ou conhecem algum familiar que já vivenciou essa história. Olha, hoje eu sonhei com um familiar e efetivamente esteve mesmo com esse familiar. Serão 6 questões estudadas hoje, 3 no primeiro bloco, 3 no segundo. Relembrando que nós acompanhamos a tradução do professor José Herculano Pires. Não é melhor, não é pior do que nenhuma outra, é apenas a que nós adotamos. E às vezes você pode acompanhar de um outro tradutor e ver uma palavra ou outra diferente da nossa. Porém, o sentido é o mesmo. E eu também gostaria de aproveitar e deixar o nosso WhatsApp, às vezes durante uma pergunta, uma resposta, um comentário nosso, você quer interagir conosco. O número do programa é 19 997 782794. Então nós já vimos pela pergunta e pela resposta anterior que nós não temos duas vidas, é uma só. Porém, quando estamos dormindo fisicamente, o corpo não tem, o espírito não tem a necessidade de dormir tanto quanto o corpo físico. Questão seguinte, 414. 2 pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Então, eu conheço o nosso querido Sérgio. Estou numa viagem, estou longe dele. Eu posso, durante o sono, reencontrá-lo? Visitá-lo?
passar alguns momentos com ele? Resposta: sim. E muitas outras que pensam não se conhecerem se encontram e conversam. Podeis ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. O fato de visitardes durante o sono amigos, parentes, conhecidos, pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o realizais quase todas as noites. Então, voltamos a repetir, o corpo físico é um limitador para o espírito, mas quando estamos livres desta amarra do corpo físico através do sono, nós somos atraídos a uma outra condição. O que se leva em conta? A nossa lei de afinidade. Então, tem no canal da TV A Caminho da Luz, no YouTube, o estudo do livro Libertação, por exemplo. Milhares de pessoas, todas as noites quando dormem, o seu espírito é atraído para aquela cidade. Uma minoria, atraído para uma cidade como nosso lar, muitos permanecem nos seus afazeres dentro da própria casa, outros já conseguem, pelo seu esforço e pela sua dedicação, cooperarem no auxílio a enfermos. Então nós estamos vendo hoje, né, querido Sérgio, uma vida intensa também quando dormimos. E a última questão deste primeiro bloco, 415. Qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, se não as recordamos? Resposta: ordinariamente. Ao despertar, resta uma intuição, que é quase sempre a origem de certas ideias, que surgem espontaneamente, sem que se possa explicá-las, e não são mais que as ideias auridas naqueles colóquios. Há muitas pessoas que sempre vêm conversar conosco e dizem: Sérgio, eu não sonho. E não é verdade, todos nós sonhamos. Eu uma vez aprendi uma técnica com um hipnotizador, que eu tive a oportunidade de conhecer, e ele mostrou que todos nós podemos relembrar um pouco do nosso sonho. E dava ali um exercício para nós fazermos, não é? Então ele dizia: olha, você pega um despertador que tenha um barulho bastante grande. E qual é o horário que você tem certeza que nesse horário você está sempre dormindo? 3 horas da manhã, 4 horas da manhã? Você coloca esse despertador para tocar nesse horário. E realmente eu tive a oportunidade de fazer essa experiência. Toda vez que o relógio toca, a gente acorda, está ainda sonolento, você lembra de alguma coisa que você está sonhando, mas é algo muito rápido. De repente você vai tentar buscar informações, você não consegue. Nos 70 tipos de mediunidade que Allan Kardec descreve no livro dos médiuns, nós vamos ver que a lembrança do sonho não deixa de ser um dos tipos de mediunidade que uma pessoa pode ter. Então é por isso que tem pessoas que conseguem decifrar um sonho dentro de um contexto maior do que outros. Mas, analisando o sonho ao longo de tantos anos que eu estudo no movimento espírita, no trabalho de atendimento fraterno, eu pude aprender também que, por mais exímio que seja um médium, ele consegue contar o sonho em quanto tempo? 2 minutos? 3 minutos? Veja, se nós dormimos em média 8 horas, se você consegue contar um sonho em 2 a 3 minutos, logicamente nós somos obrigados a entender que você guarda muito pouco daquilo que efetivamente aconteceu à noite. Eu dou sempre um exemplo, que é você pegar, por exemplo, um filme de 8 horas e você assiste 1h30 do filme, do começo, você assiste 1 hora no meio do filme e você assiste mais 1 hora no final do filme. Você é capaz de contar o filme na íntegra? Não, não é, porque você perdeu uma parte.
E além disso, se você assistir 8 horas um filme, há muitas cenas que você depois não vai saber dizer, porque é natural. O nosso poder de absorção é pequeno. Então é por isso que se justifica que as lembranças sejam realmente muito pequenas. O importante é nós sabermos que temos uma vida ativa. E antes do André comentar, eu vou relembrar que na USP São Paulo tem um departamento que está estudando o sono. E realmente eles estão descobrindo aquilo que Allan Kardec está dizendo para nós no dia de hoje, essa obra de 1857, eles estão ali com muita maestria provando que através dos equipamentos ligados ao nosso cérebro, ao dormir, aquelas pessoas que ficam internadas no hospital para poder ter esse acompanhamento, é um estudo próprio, e eles ficaram muito surpresos de saber que nós temos uma atividade mental à noite muito mais intensa do que nós temos durante o dia. Então veja, é uma comprovação científica pela USP daquilo que nós estamos estudando no dia de hoje. E eu gostaria de fazer um convite também. No programa retrasado, nós vimos um pouco sobre o sono e os sonhos. E no canal da TV Caminho da Luz no YouTube, está disponível os programas anteriores. Às vezes você está nos acompanhando, até mesmo pela TV Mundo Maior, pela primeira vez, no canal no YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz, existe uma playlist que é a do ABC do Espiritismo, em que eu e o nosso querido Sérgio, de modo alternado, Livro dos Espíritos e Evangelho, nós vemos questões passo a passo que são muito importantes. E o assunto de hoje está ligado com o assunto que nós vimos nas semanas anteriores. Então nós hoje já sabemos que o que dorme é o corpo, que o espírito ele continua tendo uma vida intensa do outro lado, que eu continuo vivendo não apenas quando estou fisicamente ligado ao corpo, mas espiritualmente ligado ao corpo. Eu também tenho esta realidade, não lembro, porque nem sempre vou para lugares bons, nem sempre sou atraído pela lei da afinidade para lugares que engrandecem e enobrecem o espírito. Então hoje nós temos visto com Allan Kardec e com os bons espíritos uma outra realidade através do sono e dos sonhos. Queridos amigos, não saia daí não. Estamos com o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. É um pequeno intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, eu não disse? O nosso intervalo é muito rápido. Estamos diante do programa ABC do Espiritismo, pela nossa querida e estimada TV Mundo Maior, onde nesse momento deleitamos o nosso agradecimento por você, o nosso telespectador que está sempre acompanhando o nosso programa, e o nosso abraço carinhoso a toda a direção das casas André Luiz, em especial do setor de comunicação que cuida da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. A nossa gratidão e o nosso abraço. André, o que nós estaremos estudando nesse segundo bloco? A continuidade do capítulo 8º, Emancipação da Alma, o item 2º, Visitas Espíritas entre Vivos. Vimos as 3 primeiras questões e agora veremos as 3 últimas questões, começando pela 416. O homem pode provocar voluntariamente as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer ao adormecer: esta noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa? Falar-lhe e dizer-lhe tal coisa? Resposta: eis o que se passa. O homem dorme, seu espírito desperta, e o que o homem havia resolvido, o espírito está muitas vezes bem longe de o seguir.
porque a vida do homem interessa pouco ao espírito, quando ele se liberta da matéria. Isto para os homens já bastante elevados, pois os outros passam de maneira inteiramente diversa a sua existência espiritual, entregam-se às paixões ou permanecem em inatividade. Pode acontecer, portanto, que, segundo o motivo que se propôs, o espírito vá visitar as pessoas que deseja, mas o fato de o haver desejado, quando em vigília, não é razão para que o faça. Interessante essa pergunta, não é? Então, antes de eu dormir, eu falo, olha, essa noite eu quero visitar o fulano de tal, eu quero visitar o outro, quero visitar aquele que já desencarnou. É possível? E a espiritualidade fala, possível é. Só que para o espírito, nem sempre o que nós falamos quando estamos acordados importa. Então, às vezes aqui eu falo isso, falo aquilo, mas quando eu estou no espírito eu vivo sob uma outra realidade. Isso para os espíritos elevados, porque os espíritos menos elevados ficam sujeitos às suas más paixões. Então, quem tem a vicissitude do sexo, para onde vai à noite ao adormecer? Em busca do sexo. Eu e o nosso querido Sérgio já estudamos o livro Missionários da Luz e lá conta de um aspirante à mediunidade, que ele era envolvido por duas entidades também vinculadas ao sexo. Ele, quando dormia, ele ia para um prostíbulo. Então aquilo fez com que duas entidades assumissem com ele aquela simbiose pela vicissitude. Há espíritos que são atraídos pelo tabaco, pelo álcool, pelas drogas, pelas orgias, por tudo. Pelas más paixões. A maioria das pessoas aqui não tem fé, não cultiva uma oração, não cultiva pensamento elevado. Vão para onde à noite? Vão fazer o que à noite? Então a espiritualidade é clara. Agora, há também o oposto. Já vimos em obras de André Luiz espíritos que vão atrás de encarnados que estão dormindo para trabalharem no mundo espiritual ajudando. Vimos recentemente o livro Libertação falando de que muitos encarnados vão para lá, seja para receber orientação, seja em busca das más paixões. Então é interessante esta visão que ele nos dá. Existem grupos de espíritos que chegam no mundo espiritual durante o sono. O instruído, o preparado, o desinstruído, o desinformado, os viciados de toda sorte. Então é muito curioso. A próxima questão ela é composta por pergunta, resposta e uma colocação do codificador. Questão 417. Certo número de espíritos encarnados podem então se reunir e formar uma assembleia? Resposta: sem nenhuma dúvida. Os laços de amizades, antigos ou novos, reúnem assim, frequentemente, diversos espíritos se sentem felizes de se encontrar. Colocação de Allan Kardec. Pela palavra antigos, é necessário entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Trazemos ao acordar uma intuição das ideias que aurimos nesses colóquios ocultos, mas ignoramos a fonte. Então nós percebemos aqui dois fatores importantes. Não é possível nós, à noite, formarmos uma assembleia? Sim, é possível. Essa assembleia pode ser de vários modos, de acordo com a evolução da criatura. Podemos ter uma assembleia de espíritos bons, que vamos estudar, trabalhar, aprender um pouco mais. Como também tem os grupos viciosos que se reúnem, como o André acabou de dizer, nas questões sexuais, das drogas, das bebidas, das vicissitudes. Ou seja, os afins se atraem, como nós aprendemos no Espiritismo. Eu, durante muitos anos, trabalhei numa casa de recuperação de jovens drogaditas e eu aprendi muito com eles. E era normal, eu na sexta-feira de manhã, quando eu ia para a clínica para conversar com eles me diziam: Sérgio, eu posso conversar com você no final? Sim, meu irmão.
e eles contavam, tio Sérgio, eram todos jovens, não é? Eu gostaria de dizer que é possível que o meu espírito saia do corpo e eu possa ter tido essa noite o uso de droga, porque eu acordei pela manhã com toda a sensação de que eu havia usado droga. Inclusive, eu tenho o sabor na minha boca da droga ainda, na minha respiração. Eu digo sim, é possível. E ele diz, eu senti pela manhã, ao acordar, todas as reações que eu sentia quando usava presencialmente. Então nós vemos que essa pergunta de Kardec, essa resposta dos espíritos, vem mostrar nitidamente toda essa questão. E por fim, ele fala que nós podemos nos reunir com pessoas da atualidade e pessoas que são ligadas a nós do passado. Espíritos que nós não relembramos quem são, mas com certeza já teve algum convívio conosco. Então isso é perfeitamente normal. E uma outra coisa importante também, tem pessoas que acordam cansadas, vão no centro espírita e os dirigentes dizem porque trabalhou no bem e acordou cansados no outro dia. Eu não vejo base em Allan Kardec, em Chico Xavier. Primeiro, que os espíritos têm bom senso. Se eles nos utilizam para um trabalho no mundo espiritual, o mínimo que eles podem fazer a nosso favor é um processo que nós, quando acordemos, tenhamos saúde para trabalharmos 8 horas no outro dia. E pelo contrário, é uma reação de felicidade. Às vezes nós não lembramos o que fizemos, mas acordamos com aquela lembrança, daquela alegria de que alguma coisa nós fizemos de produtivo. Tem pessoas que correm 8 horas quando dorme do obsessor, acorda e ainda tem que ouvir do dirigente que ele trabalhou no mundo espiritual. Então nós não vemos isso em Allan Kardec. Então é importante mencionarmos isto. E a nossa última questão do dia de hoje é a 418. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, que na realidade não o estivesse, poderia encontrar-se com ele em espírito e saber assim que continuava vivo? Poderia, nesse caso, ter uma intuição ao acordar? É interessante que essa pergunta é típica do século XIX. Hoje, no século XXI, com as redes sociais, é mais fácil de nós contactarmos uma pessoa, sabermos se ela está viva, se ela já desencarnou. Na época de Kardec, não. Às vezes a pessoa estudou no mesmo colégio, moraram na mesma rua e a pessoa foi morar em outra cidade, em outro estado, em outro país. A comunicação era muito diferente. Hoje, nós podemos procurar, estou com saudade do fulano de tal. Às vezes a gente coloca lá no Facebook, no Instagram, o nome e o sobrenome da pessoa, aparece a pessoa ali. Tem outros meios hoje de contactarmos. Na época de Kardec, não. Então ele pergunta, uma pergunta referente aos métodos da época. Então, eu tenho um amigo, eu não sei o paradeiro dele, eu imagino que ele já morreu, mas na verdade ele não morreu. É possível que durante o sonho eu tenha informações, seja por ele ou não, de que ele ainda está vivo? Resposta: como o espírito pode certamente vê-lo e saber como está? Se não lhe foi imposto como prova acreditar na morte do amigo, terá um pressentimento de que ele vive, como poderá ter o de sua morte. Então aqui nós vemos, querido Sérgio e querido telespectador, que é uma pergunta que hoje já não tem tanto mais sentido. Mas aqui ele fala que, através da intuição, ele pode não ter notícia. Mas eu sinto que a pessoa está bem, eu sinto que a pessoa está viva, eu sinto que a pessoa continua a sua jornada. É interessante como Kardec mescla também muita coisa com a sua realidade daquela época. É interessante também, André, eu gostaria de relembrar, quem gosta desse tema, que é um tema palpitante, que você procure nas revistas espíritas, que nós vamos encontrar um grande manancial desse assunto. Porque Allan Kardec dizia na revista espírita, cada 10 pessoas que viviam na Europa naquela época, de 6 a 7 eram médiuns. Inclusive, então, isso era uma coisa muito comum. Alguém perguntava assim, pô, será que fulano está vivo, foi para os Estados Unidos? Nós nunca mais vimos, não temos resposta. E no dia seguinte a pessoa trazia a resposta, olha, sonhei, estive com ele, ele está bem, fazendo isso.
E de repente, com o depassar do tempo, eles iam buscar as informações e realmente aquelas informações batiam perfeitamente com aquelas informações. Então era a época, como o André bem explicou, é a mediunidade dentro do seu exercício pleno. Hoje nós não precisamos mais dessa condição, porque realmente a internet nos oferece todo o mecanismo e o manancial para buscarmos essas informações. Muitas pessoas podem perguntar, então a pergunta de Allan Kardec está desatualizada? Não, é uma pergunta feita para a realidade do século XIX, que é uma história, era a época que ele vivenciava e está perfeitamente de acordo com os dias atuais. E também, André, nós também muitas vezes perdemos contato com amigos, com determinados parentes, e às vezes, de repente, nós acordamos pela manhã, que engraçado, eu sonhei com aquele primo que faz tanto tempo que eu não via. Eu ouço muito essas histórias na atualidade, estão percebendo que não está nada desatualizado. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. Obrigado pela sua audiência, um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.